Bem-vindos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa tarde, muito bom estarmos juntos aqui nesse 23 de novembro, 17h30, já quase fechando o mês de novembro, mais um domingo e novembro terá terminado. E alegria estar vendo aí vidas que amamos. Então, mais uma vez, bem-vindos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus esteja na sua graça, falando aos nossos corações. E já vamos abrindo as nossas Bíblias no nosso texto, como consideramos ontem, dentro de Mateus Evangelho, a oração que o Senhor ensinou aos discípulos e que nós, só repetimos. E, na verdade, ela tem muito mais do que um texto a ser repetido, porque o texto repetido, na verdade, não vira oração, vira reza, por mais evangélicos que sejamos. E não é este o propósito, e nem foi com este propósito que o Senhor nos deu o texto que está registrado no Evangelho de Mateus. Portanto, vamos ler Mateus 6, de 9 a 13, e logo em seguida estaremos orando para que o Senhor, na sua graça, nos conduza no conhecimento e na aplicação desta verdade para a nossa fé e a nossa edificação. Lendo o texto de Mateus 6, a partir do versículo 9, o Senhor disse assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos falar com ele. Obrigado, Pai, porque podemos voltar a este texto da Tua Palavra. Obrigado pelo que o Senhor nos ensinou há 21 séculos passados. Obrigado por esta palavra que é eterna, que nos alcança, e pelo Espírito que nela nos conduz em graça e sabedoria. É o que esperamos nesta tarde, mais uma vez sobre o texto lido da Tua Palavra. Corações abertos para nela ouvir a Tua voz, é tudo quanto nos basta, que nos fales. Queremos te ouvir. Por isso ensina-nos, ilumina-nos, guia-nos, ó Espírito Santo de Deus, inspirador da palavra, revelador da palavra. Ilumina em nossos corações, lança luz em nossos corações, lança luz nos olhos do nosso entendimento e do nosso coração, para que nos apercebamos o que da parte do Senhor, do nosso Pai Celestial, nos é dado saber. Aquilo que Jesus quis de fato nos comunicar, nos seja comunicado esta tarde, mais uma vez. E tu nos ensines, e grave esta palavra em nossos corações, para nortear a nossa vida de fé, a nossa confissão de fé, a nossa prática de fé, para nortear a nossa capacidade de crer nela e por meio dela, no Deus de quem nos aproximamos através dessa fé que foi colocada em nossos corações. Portanto, ensina-nos, fala conosco, guia-nos, faz-nos conhecer a tua vontade mais esta vez, por amor de teu santo nome e para o louvor de tua glória. Amém, amém. Meus irmãos, é muito válido que se façam reflexões sobre a oração do Senhor, conhecida como oração dominical. Eu não concordo com esta colocação em hipótese alguma, por mais que a gente respeite todos os que ao longo de décadas e séculos a intitularam de oração dominical. Primeiro porque se eu declaro oração dominical, eu já cometi aqui um solecismo, já fiz algo aqui que vai contra toda a proposta da palavra de Deus a respeito de oração. Imagine se eu só fosse orar aos domingos, não é? E também se aos domingos eu fosse usar o texto de Mateus 6, de 9 a 13, pelo fato de que eu estou chamando de oração dominical. Respeito o fato de que igrejas abrem seus cultos, encerram seus cultos fazendo essa recitação coletiva. Respeito o fato de que os crentes gostem de recitá-la em conjunto. Mas a verdade é que individualmente só o fazem os católicos, os evangélicos não. E também algumas verdades se extraem da palavra de Deus, se lançam sobre a palavra, através da palavra, de dentro da palavra, sobre este texto, que lançam por terra completamente qualquer pretensão de nos reduzirmos a uma recitação dele. Nem mesmo o Senhor, que quando lhe pediram, ensina-nos a orar, e formulou esta oração, pretendeu que ela fosse a oração da igreja. A minha oração e a sua oração. Você não a pratica.
Eu não a pratico. Jesus não a praticou. Você imagine a Bíblia dizendo para nós que ele havia passado a noite inteira a orar. Isso aconteceu várias vezes. Imagine se esta fosse a oração que a igreja tivesse de fazer, porque o Senhor disse: vocês vão orar assim. Tente imaginar alguém que sairia na manhã seguinte, depois de uma noite da repetição do texto do Pai Nosso, lúcido, minimamente lúcido. Não aconteceria em hipótese alguma. Nem do outro lado teríamos um Deus que suportaria ouvir essa repetição enfadonha e esvaziada de todo o seu sentido. Então é evidente, volto a dizer, é muito importante que se lancem reflexões a não mais poder sobre o texto da oração do Senhor, a oração que ele ensinou. Porque, na verdade, já dissemos em outras oportunidades, não é a primeira vez que a gente aborda esse texto, estou apenas trazendo mais um tema, oração e comprometimento, que ele é um modelo, ele é uma fórmula, mas não é uma reza para ser copiada. Há, na verdade, um ensino espiritual aqui, há uma didática. A igreja cumpriu. Você há de convir que quando você vai para Atos, que o texto diz que a igreja passou a noite orando por Pedro enquanto ele estava na cadeia, preso na prisão de Herodes, e ela não ficou lá repetindo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você sabe que não. A sua inteligência impede que você aceite isso, não é verdade? No entanto, há quem entenda assim e pratique isso. Bem, a verdade é que nós precisamos ter reflexões em cima de algo que vai muito além da sua formulação. Então, volto a dizer, é muito válido que se lancem reflexões para que a gente dilate o significado desta proposta. Hoje eu vou fazer só mais uma vez esta reflexão, para irmos além deste significado, do significado literal desta proposta. Para irmos ao cerne, ao espírito da oração do Senhor. Hoje, por exemplo, estou chamando de oração e comprometimento. Por quê? Para já assumir. E quando Jesus nos apresentou esse padrão de oração que chamamos de fórmula, eu prefiro chamar de modelo, ele estava nos dizendo que a oração é um comprometimento, uma confissão de comprometimento, além de ser confissão de dependência. Porque ao mesmo tempo em que a gente faz uma confissão de dependência, está se comprometendo. E ele começa com o comprometimento. Isso é que é interessante. Está óbvio aí para mim e para você que ele começa com o comprometimento. Quando você declara: santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o comprometimento já inaugurou o seu momento de oração. E aqui já começam então as nuances da proposta, do ensino do Senhor. Eu já poderia dizer de imediato que ele, ao nos ensinar a orar, ele nos ensinou a nos comprometermos diante de Deus, a invocar o seu nome. Ele já está nos ensinando comprometimento. Logo, a oração não é um compromisso por si só, no sentido de que eu vou orar, ou eu vou gastar esta manhã em oração, ou eu vou separar tantas horas de oração por semana, ou estes dias, ou no dia de hoje. Não, o compromisso não se atém a esta forma. O compromisso está no seu sentido espiritual, na consciência da oração do suplicante. Então, eu diria em outras palavras, que Jesus nos ensinou a consciência da oração, na oração do Pai Nosso. Pronto, Maria Inês. Ontem você ouviu ou está ministrando, e hoje você já está ouvindo uma novidade em cima da ministração de ontem. Consciência do suplicante, consciência de oração na oração modelo. Na verdade, o texto todo está impregnado deste sentido de consciência de oração. E isso, por outro lado, já solidifica, ratifica a experiência evangélica da oração. Qual é a grande diferença entre nós evangélicos e os católicos no que diz respeito à oração? Os católicos chamam a oração de prece ou de reza. Eles fazem repetições textuais, repetições de alguma coisa que alguém nobre escreveu e chamou de oração. Oração de São Cipriano, oração de Santa não sei quem, oração não é A, é D. A oração que aquele santo, por eles venerado, escreveu, ou que foi a marca da sua vida. Aí eles a repetem. Por exemplo, entre nós tínhamos
Eugene Peterson, que achava muito válido você repetir a oração de alguém. Eu, pessoalmente, discordo terminantemente da ideia. Porque a oração ela tem que estar elevada de consciência pessoal, de sentido espiritual. Esta é a razão porque, com muita autoridade, eu citei isso ontem, Tiago declara lá o texto que deixa alguns seduzidos, confundidos e por isso seduzidos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A impressão que dá numa primeira linha, mas tem a ver com a cobiça humana, é de que a oração por si só, ela é uma mantra, ela tem uma magia, ela tem uma energia, ela produz alguma coisa. Não foi isso que Tiago disse. Quando Tiago fala da oração eficaz, ele diz, por sua eficácia ela pode muito. Por que ela é eficaz? Por causa daquele a quem ela é dirigida. Por causa do objeto dela, e o objeto dela, foi isso que Jesus procurou nos ensinar aqui, ou nos ensinou, não é o suplicante. O objeto da oração é aquele a quem nós a dirigimos, a quem nós a apresentamos. E a consciência de oração se manifesta exatamente a partir daí. Porque nos dá consciência do lugar de Deus dentro da oração, diante de quem nos aproximamos, e consciência dos movimentos dessa oração, que foi isso que Jesus procurou nos ensinar. Então, volto a dizer, a igreja protestante, a igreja evangélica resgatou isso ao transformar a oração numa conversa com Deus. Nós todos damos esse sinônimo para a oração e ele é absolutamente verdadeiro e válido. O que é orar? Orar é falar com Deus, não é isso que nós dizemos? Orar é conversar com Deus. E é fato. Quando você ora, você conversa com Deus. Por isso é que se você repete palavras de outro, essa oração ela fica patologizada, sem querer ofender ninguém, mas sendo realista. E aqui falando como alguém que milita nessa área, de avaliar as nuances das patologias psíquicas. A oração fica patologizada a partir do momento em que eu, pretendendo que ela seja uma conversa, eu faço dela um corolário repetitivo de expressões e de conceitos. Imagina entabular uma conversa com alguém e não trazer inteligência para essa conversa, porque vai virar uma salada de palavras exatamente semelhante ao vocabulário do esquizofrênico em crise. Ele tem uma salada de palavras, ele mistura uma verborréia que não diz nada, mas que para ele tem conteúdo. Mas para aquele com quem ele conversa, ou diante de quem ele expõe a sua fala, que geralmente não tem um objeto visível, não tem sentido algum. Nós não podemos fazer isso com Deus. A nossa oração tem que ter objetivo e consciência. Por isso ela é uma conversa. Logo, a primeira coisa é estabelecer a consciência de oração e a consciência de que ela é uma conversa com Deus. Pois bem, mas há algumas outras coisas, eu disse reflexões sobre a oração do Senhor, que precisam ser consideradas aqui. A primeira delas não está no texto, além de eu ter falado aqui sobre consciência de oração. Está no fato de que ela é uma resposta a uma súplica feita ao Senhor Jesus. Ensina-nos a orar. Vocês vão orar assim. Porque a partir deste momento em que Jesus diz, vocês vão orar assim, ele está nos estabelecendo que nós precisamos ter vida de oração. O que significa ter vida de oração? Você não pode entender a vida de oração a nível das formas criadas pela igreja. Você não pode entender vida de oração a nível da experiência de terceiros. Porque, sabe, ela não serve para você. Ela vai virar repetição. E eu não estou dizendo repetir as palavras, repetir a forma. Há aqueles que se preocupam com o fato de que a oração exige tempo. Jesus já teria jogado isso por terra logo nessa formulação aqui. A oração do Pai Nosso não dura mais do que 1 minuto, não chega a 1 minuto. O tempo já foi para o espaço. E há aqueles que se preocupam que orar muito significa gastar muito tempo separado em oração. A outra razão por que nós não podemos pensar dessa maneira é que a ideia tempo foi totalmente lançada para longe, pulverizada por Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses e nos manda orar sem cessar. Você não tem como colocar tempo dentro desta argumentação. Orar sem cessar. Como é que eu vou orar sem cessar, estabelecendo tempo? Primeiro que eu vou reduzir o sem cessar. E vou reduzir a que tamanho?
A outra situação é que o sem cessar estabelece algo que não tem compromisso com o tempo. Logo, se não tem compromisso com o tempo, aponta para um outro significado da oração, que é sumamente consciencioso e espiritual. O que eu faço sem cessar? O que você faz sem cessar? Nosso estado de vigilância cessa a partir do momento em que você pega no sono. As nossas funções básicas da vida para podermos ter a dinâmica, as trocas de eletrolitos dentro do nosso organismo, para manter a homeostase do nosso corpo físico cessam. Elas acontecem com uma limitação de tempo a nosso próprio favor. Você come um número certo de vezes, você bebe um número certo de vezes e numa quantidade comedida, por maior que seja a sua fome. E você para, você cessa. Você cessa de comer, você cessa de beber. E pode estar em estado vigil, você vai cessar de comer e vai cessar de beber. Então, comer, beber e dormir não atendem ao sem cessar. O que é que eu faço na vida que é sem cessar? Falar é sem cessar? Meu Deus, glória a Deus, que falar tem um limite. É bom para os ouvidos de todo mundo que haja um limite no falar de alguém. Então também não atende ao sem cessar. O que é que eu e você, seres humanos, todos os seres vivos, fazemos sem cessar? Este é o meu respirar. Isto é o que eu e você fazemos sem cessar. Logo, a sabedoria pura e simples determina que a interpretação fidedigna de 1 Tessalonicenses, na ordem de Paulo à igreja de Tessalônica, quando ele diz, orem sem cessar, significa orem como quem respira. Faça do seu respirar uma oração. Mas, pastor, você começou a dizer o tempo todo que a oração é consciente e que Jesus está nos trazendo consciência para a oração. E se existe uma coisa que eu faço de forma inconsciente é respirar. Absolutamente certo. Se você tiver consciência de que está respirando, você para de respirar e morre. O respirar é involuntário. É um dos processos involuntários do nosso organismo, não é verdade? Ih, pastor, então está ficando complicado, né? Porque se a oração tem de ser consciente e ela tem de ser sem cessar, então eu não posso orar sem cessar de forma consciente, não. A partir do momento em que eu transformar a minha oração numa mecânica consciente, ela se transforma no meu respirar. Há um disparo para o respirar, você sabe disso. Quando você sai do ventre materno, você respira pela primeira vez. Às vezes, alguns são ajudados a fazer essa primeira ingestão de oxigênio. Alguns são ajudados pela equipe que está ali, pela parteira, por quem está no entorno da parturiente. Mas a partir do momento em que o primeiro fôlego é absorvido, ele entra e ele se torna um processo inconsciente. Mas existe uma coisa muito mecânica, física e real no que diz respeito ao processo inconsciente respiratório, que é o não respirar. Não há um ser humano, muito ou pouco esclarecido, nem mesmo em estado inconsciente, que não se dê consciência de que parou de respirar. Se existe algo de que você se dá consciência plena de que não está respirando, ou de que está respirando mal, ou de que está respirando pouco. Pronto, ficou tudo claro agora aqui para mim e para você, não é? Quando eu transformo a oração na minha mecânica existencial, e mecânica aqui não estou fazendo redução alguma no significado dela, eu vou saber em que momento eu não estou respirando, em que momento eu não estou orando. Tanto quanto eu sei que estou respirando mal, pouco ou não respirando, e isso é evidente que se torna num processo agudo, aflitivo, eu vou saber que não estou orando.
A partir do momento em que a oração virar, transformar-se numa mecânica espiritual, eu saberei que estou orando menos ou pouco. Precisamos aprender o processo. Pronto, foi isso com que Jesus se ocupou de nos ensinar. Quando ele me manda fazer a oração, ele me apresenta ela numa forma tripartida. Essa forma tripartida que eu ontem falei para os irmãos aqui, chamando de triúnica, ela aponta para a trindade divina. A oração do Pai Nosso, ela tem 3 partes, porque tudo que diz respeito às coisas espirituais emanam de um Deus cuja natureza é triuna. Então ela vem sempre da forma tripartida. Todo o ensino, toda a proclamação, todas as simbologias, você vai encontrar isso muito abundantemente em Apocalipse. E não vai ser diferente com respeito à oração do Pai Nosso. Ela é trinitária. E porque ela é trinitária, que lindo, Zeca. Eu não vou deixar de aproveitar isso que os irmãos estão lendo aí comigo, eu espero. Quando respiramos mal, ficamos ansiosos. Que lindo, Zeca. Perfeito. Quando respiramos mal, ficamos ansiosos. Isso significa, já que estamos fazendo esse paralelismo aqui, metaforizando a oração com respirar, quando eu estou ansioso, significa que eu estou orando mal, ou menos. Pronto, a Zeca respondeu para nós, muito obrigado. E aí você já entendeu o sentido de que eu sei quando eu estou respirando pouco ou mal. E aí já estamos esclarecendo quando estamos orando pouco ou mal. A ansiedade fala. Pois bem, esse texto então é mais uma revelação triunitária. E nós podemos percebê-lo à luz de Romanos 11:36, foi o que eu trouxe para os irmãos até aqui. Em Romanos 11:36, Paulo encerra todo o seu corolário doutrinário da carta, de doutrina da carta. A carta continua por mais 4 capítulos depois, mas ele encerra o corolário, 5, ele encerra o corolário doutrinário da carta no versículo 36 do capítulo 11. Ele encerra, na verdade, no versículo 32. A partir do 33, ele entra com um hino de adoração que glorifica a Deus por conta de tudo aquilo que foi revelado e que ele transmitiu para a igreja de Roma. Aí no 36, onde ele encerra essa doxologia, essa oração, essa adoração, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí você tem uma proclamação triunitária também, para falar de fonte, meio e finalidade. Origem, porque dele, meio, por meio dele, ou por ele significa por meio dele. E volta à origem, finalidade, para ele são todas as coisas. É exatamente o que Jesus nos ensina na oração dominical do Pai Nosso, a oração do Senhor. Esqueçam dominical. A oração do Senhor. Ele ensina que o movimento é esse, dele, por meio dele e para ele. Começa vindo dele, ele é a fonte, ele é a origem, passa dentro de nós na dependência dele, então por meio dele, a nosso favor, e volta para ele. Isso já estabelece um ponto nessa triunidade da oração de fundamental importância, que ontem eu procurei salientar quase ao longo de 1 hora de ministração. Para mim foi o ponto fundamental da ministração de ontem. O fato de que o objeto da oração é Deus e nós, o suplicante, perdemos espaço. Nós ficamos opacos nessa troca ou nessa conversa, nessa fala com Deus. Quando, na verdade, não só toda a igreja, e aí eu me refiro a toda a cristandade, todas as facções, todas as seitas chamadas cristãs, desde os primórdios, muito especialmente, porque eu não posso afirmar que a igreja primitiva tenha feito na semelhança do que temos feito, mas muito especialmente nos dias de hoje, a igreja peca contra isso aí. E frontalmente peca, porque ela coloca o suplicante no centro, ela põe o suplicante como verdadeiro alvo, o propósito, e não foi isso que Jesus objetou e ensinou em hipótese alguma. O suplicante é o que menos conta, ou que praticamente não conta na oração. Isso traz algo totalmente novo no que diz respeito a orar, ao respirar da oração. Esta é a razão porque pode se transformar numa mecânica consciente, num processo mecânico que Paulo chamou de orar sem cessar. Porque é evidente, a razão porque eu não me dou conta de que estou respirando enquanto o faço é porque eu não estou consciente de mim neste processo.
A oração me tira dessa consciência de mim, e a igreja está dizendo o inverso. Fique consciente de quem você é, ore a seu favor, suplique, se exponha diante de Deus para que Ele atente para você. Jesus está nos ensinando de forma totalmente diferente. Ele está dizendo, vai para a presença do Pai e seja consciente dele. Esta é a razão porque ela é muito eficaz no seu propósito, a súplica do justo, o objeto da oração, aquele diante de quem você vai. E a primeira coisa que Jesus nos ensina, isso tem tudo a ver, como eu disse, com Romanos 11:36, porque ele mostra que o ponto de partida é o Pai que está nos céus. Ele é o ponto de partida. Então a subdivisão desta oração ficaria assim: onde ele está, em quem estão as coisas que eu preciso ter consciência na oração, em quem estão o quê? A santidade e a vontade soberana, e a quem pertencem o reino, o poder e a glória. Aí está a primeira evidência da oração triúnica, tripartida, que aponta para a Trindade. Onde ele está, Pai nosso que estás nos céus. Em quem estão a santidade, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, e a vontade soberana. E a quem pertencem, então ela volta para ele, a quem pertencem o reino, o poder e a glória. Quem é a pessoa exclusiva, quem é a pessoa principal, quem é a razão da minha oração? Pai nosso que estás nos céus. Não sou eu, mas não é aquele, aquela, aquilo por quem eu oro. Eu posso ter sido motivado a ir diante do Pai nosso que estás nos céus, que está nos céus, por conta de alguém. Esse alguém pode ser eu, por conta de alguma coisa, que é uma situação, num processo sacerdotal de intercessão. Mas a verdade é que a razão por que eu vou não é o que me moveu, é aquele diante de quem eu vou. É ele quem está lá. E aí o que Jesus vai começar a estabelecer para nós? Veja, quero chamar a sua atenção para o final da oração do Senhor. Quando ele faz o fechamento dessa oração, que eu chamo de oração didática, ele nos apresenta a base que nos motiva a orar. Você percebe que ele encerra a oração dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. No porquê, ele está dando a razão que me levou a orar. Em outras palavras, vocês vão orar a ele e vão dizer a ele que estão orando, vocês estão conversando com ele porque não é o que vocês precisam. Porque não é por quem vocês estão orando. Porque não é aquilo pelo que você está orando que te levou a orar. Mas você está diante dele porque a ele pertencem o reino, o poder e a glória. Ora, essas três colocações já estavam embutidas na primeira declaração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você aí tem numa declaração só, que é a primeira fraseologia da oração do Senhor, o reino, o poder e a glória. A razão por que eu vou diante dele é porque a ele pertencem o reino, o poder e a glória. É muito bonito, porque quando você pensa nisso, a partir desta base da oração, do fechamento da oração, Jesus mostra que a causa por que eu orei é o fato de que ao Pai que está nos céus pertencem o poder, o reino, o poder e a glória. A base disso é que toda a minha oração tem que estar impregnada desta consciência. Ele começou justamente por lá. Ele começou me levando para lá, para o lugar onde ele tem o reino, onde está o seu poder e onde se manifesta ou reside a sua glória. É a partir desse status quo de Deus, desta visão que eu tenho de Deus, que então eu vou apresentar a minha necessidade a Deus. Porque, em outras palavras, ele está dizendo, eu estou indo a ele porque ele tem todas estas garantias para mim. Então eu posso extrair dali a minha necessidade, comunicando a ele a minha necessidade, sabendo que é através desse processo, dessa fonte, desse grande lastro que ele tem e que virá a resposta, o atendimento à minha súplica. E aí é evidente que no meio do caminho, que nós estamos chamando de, à luz de Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, o poder. Primeiro você tem o reino. O reino é o lugar onde ele está, Pai nosso que estás nos céus. Depois você tem
o poder. E então, sabendo que, por meio dele, pela manifestação do seu poder que sustenta todas as coisas, eu posso suplicar, eu entro com a minha súplica. Porque pertence a ele o poder, eu peço que esse poder se manifeste respondendo à minha súplica, que tem também, por sua vez, de 3 a 4 bases. Eu suplico, tem 3 bases. Eu suplico pelo pão, eu suplico pelo perdão e eu suplico pela proteção. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão nosso deste dia nos dá hoje, de todos os dias nos dá no dia de hoje, perdoa os nossos pecados e livra-nos do maligno ou do mal, ou não nos deixes cair em tentação, ou quando em tentação não nos deixes cair, mas livra-nos do mal. Pão, poder e proteção. O poder está aqui no meio das duas colocações, mas pedindo pão, pedindo perdão, pedindo pão, perdão e proteção. Pedindo pão, pedindo perdão e pedindo a proteção, na verdade, eu estou me colocando, consciente de que ele é a fonte, e eu estou confiando no poder que vai traduzir para mim a dádiva do pão, a dádiva do perdão e a dádiva da proteção. Eu chamo de os 3 P's que a gente apresenta na oração. Percebe como ela continua obedecendo à triunidade divina? Mesmo quando é você que se coloca ali, você está apresentando 3 dimensões da sua vida espirituais que apontam para os 3 compromissos que Deus tem comigo e com você. Olha aí a consciência da oração, de novo vindo aqui à luz. Quais são os compromissos que Deus tem comigo e com você? Ou seja, o que Deus, ao olhar para mim, vê que eu necessito. Ele sabe que eu necessito do pão, que nós todos reduzimos aquilo que nos alimenta, mas na verdade o pão significa o que atende às minhas necessidades. E aí vale lembrar, desde Deuteronômio, a palavra de Jesus para Satanás, nem só de pão viverá o homem, não é verdade? Mas ele vai atentar para o fato de que eu tenho necessidade, isso significa o meu pão. Ele sabe que eu necessito de perdão, e eu tenho de estar consciente de que preciso buscar nele o meu perdão, até para continuar ali na presença dele. Ele sabe que eu necessito de proteção, porque eu estou jazendo no mundo onde também jaz o maligno ou a malignidade. Eu estou sujeito às potestades, eu estou sujeito às tentações, então eu preciso de proteção. Eu preciso ser livrado de cair quando em tentação. Então, volta a carga, porque é muito importante sabermos que também faz parte do pacote de consciência da oração. O que ele está nos ensinando? Que eu peço aquilo que o Pai sabe que é o que eu necessito. Será que eu estaria sendo muito pretensioso, muito ousado, ao dizer que eu e você, por mais que sejam amplas as nossas perspectivas espirituais, não precisamos de mais do que isso. E Deus não tem outro compromisso além disso para atender às nossas necessidades. Ele sabe que eu tenho necessidade de pão, eu tenho necessidade de perdão, eu tenho necessidade de proteção. Ele tem para mim pão, perdão e proteção. Então eu busco no poder dele pão, perdão e proteção. É bonito, não é? Esta é a consciência que Jesus está nos trazendo de oração. Mas vamos agora por parte. Vai depois ele fechar tudo, né? Concluindo Romanos 11:36, que diz: e para ele, para dizer que o que veio dele volta para ele. Isso inclui você, através de quem ele fez passar o pão, o perdão e a proteção. Isso volta para ele. Jesus trabalhou muito com isso, criando metáforas, e foi muito bonito. Qual pai dentre vocês que o seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedras? Qual pai? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial. Mas percebe? Ele não me autoriza, ele não me permite começar esse processo de respirar diante de Deus sem ter consciência de onde ele está.
e quem Ele é. Glória ao Senhor, que nos apresentou na oração a liberdade de entrar diante de um Deus que tem um reino, de um Deus que tem uma vontade soberana, que é rigidamente cumprida no céu e que é santo, mas me é revelado como meu Pai. Então Ele é Pai Santo, que está nos céus, é justo, como disse o Senhor Jesus na oração de João capítulo 17, mas é meu Pai. Então eu entro na presença desse Deus soberano, eu entro na presença desse Deus que tem um reino, logo é rei, eu entro na presença deste Deus que é santo, como filho. Por isso eu invoco como Pai. Avinu Sheb Shamayim, é tão bonito que você ouve isso na língua de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Itkadosh Shemcha, santo é o teu nome. Sabe, a gente traduziu por santificado seja o teu nome, porque na colocação, santo é o teu nome, Jesus está nos comprometendo com a santidade desse nome. Como o filho que representa o nome do Pai, eu preciso estar consciente de que o meu Pai é santo, e então eu tenho compromisso com a santidade do seu nome. Mas a beleza dessa santidade de que eu tenho de estar consciente, olha como a palavra consciência de oração está vindo à luz várias vezes aqui, é que eu sei que esse Pai é santo porque está no céu. Logo, quando eu entro na presença dele, eu não o estou trazendo até mim, que é o grande outro erro que a igreja andou ensinando ao povo, porque ela põe o homem no centro, e nós não estamos no centro dessa relação. O centro é o Pai. Não, da mesma maneira como a fé não traz Deus até nós, não é este o seu propósito. A fé que nos foi dada nos leva até Deus, é Romanos 11:6, é toda a linguagem da Bíblia a respeito da fé. A fé não traz Deus a mim e a você, a fé nos leva até Deus, nos leva até Ele. Então Jesus nos ensinou a nos aproximarmos, sabendo que estamos chegando diante de um Deus que está nos céus. Minimamente o que Ele está dizendo é: você vai se deslocar da terra na consciência que tem da presença do seu Pai Celestial. Você vai se deslocar dos seus baixios, você vai sair dos limites humanos que estão te pressionando e te levando a orar. Embora sejam situações terrenas, terrestres, terráqueas, embora sejam situações terrenais, embora sejam situações debaixo do abismo e das trevas, você está se levantando diante daquele que está no céu. Esta é a grande faculdade que a fé traz. Esta é a grande faculdade da liberdade de orar. Você se elevar desses escombros, você se elevar dos baixios da vida para entrar na presença daquele que está no lugar celestial. É verdade que a Bíblia diz que Ele estará conosco na angústia? É verdade que a Bíblia diz que Ele participa dessa angústia conosco e declara: estarei com vocês todos os dias? Também é. Mas em que condições? Estando no céu, nos elevando até a presença dEle. Todo o processo de Deus é um processo de soerguimento do homem decaído o tempo todo. Por mais santo e crente que este homem seja, ele é decaído, e o Senhor o eleva em cada vez que há um exercício de nossa espiritualidade para nos aproximarmos dele. Por isso que Jesus nos dá esta visão dele no céu. É belo, porque a igreja procurou entenebrecer toda esta revelação. A igreja reduziu Deus a ocupar lugares de nichos chamados templos, chamados casas de oração, casa de Deus e outras coisas mais, santuários. E reduziu Deus a esses lugares, reduziu Deus a esses momentos, reduziu Deus a um momento, a um tempo, a um espaço em que Ele pode ser procurado como se Ele habitasse ali. E Jesus nos tirou para fora de tudo isso. Como Ele tinha dito à mulher samaritana: nem neste monte, nem em Jerusalém. É fora de hora e é fora de tempo. É orar sem cessar. O que Ele está dizendo é: eleve-se à presença dEle. Toda vez que você invocá-lo, você entra no céu. Você chega à presença dele. É lindo você ver essa revelação tão exposta para nós em Apocalipse, na carta grande, magna carta do Apocalipse, que Apocalipse inteiro é uma carta à igreja. Numa das subdivisões, ela tem 7 subdivisões, que são as cartas pequenas às igrejas da Ásia Menor.
E então você percebe que você tem toda uma manifestação de Jesus glorificado a João no capítulo 1. Capítulo 1 se ocupa com isso. Em todo o tempo, João está fazendo uma descrição da visão que ele está tendo do Senhor que habita no meio da igreja. Ali representada por aquelas 7 da Ásia Menor. Havia muito mais do que aquelas 7. Já aquele tempo. Muito, mas muito mais. Pois bem, quando você entra no capítulo 2, você começa a ouvir João ouvindo a voz que fala com ele, dando recados para a igreja, mensagens para a igreja. Onde João está? João está na ilha de Patmos. João não está em nenhum lugar ocupado, nenhuma das cidades apontadas pelas 7 cartas. Ele está na ilha de Patmos. Ele diz isso, é lá que ele está, prisioneiro, por sinal, banido. O que acontece é que, depois dele apresentar toda a mensagem do Senhor à igreja, naquelas 7 cartas, capítulos 2 e capítulos 3, ele descreve o que vem nas nossas divisões da Bíblia como capítulo 4. E no capítulo 4, ele começa dizendo, tornei a olhar, e ao olhar eu vi o céu aberto. E quando eu vi o céu aberto, eu vi um trono, e um que está sentado no meio do trono. Quando a voz torna a falar com ele depois desta visão, gente, percebam a diferença. Ele ouve vozes, a voz do Senhor falando com ele no capítulo 1. Ele tem visões no capítulo 1. Ele vê o Senhor ali no meio da igreja, cheio de glória. O Senhor é glorificado tal como ele está. Ouve a voz. Depois ele transmite os recados que a voz lhe deu para a igreja. Mas quando ele torna a olhar, agora ele olha e ele vê o céu. E aí ouve uma voz de novo. Mas a voz que fala com ele do céu é a voz de quem ele vê assentado no trono que ele viu no céu de portas abertas. E o que a voz fala para ele é: vem para cá. É lindo isso. Ora, João continua em Patmos. Ele passa a ter visões do interior do céu, mas ele continua em Patmos. É isso que Jesus está nos ensinando. Chega diante do seu Pai Celestial, você entra nas dimensões da presença dele, e o lugar em que ele está é no céu. Tivemos um pico de queda aí, talvez a imagem então tenha ficado com distúrbios, e talvez o som, mas voltou. Então vamos continuar, foi 1 segundo. Pode acontecer de novo, estamos com intempéries hoje aqui, viu gente? Temporais aí, já caiu granizo, etc. O sinal cai. Pois bem, estamos sujeitos a tudo isso no verão. Pois bem, meus amados, você entra na presença dele, foi isso que Jesus nos ensinou, consciência da presença de Deus. Não podemos profanar isso, e a palavra é profanar, o verbo é profanar. Se eu tento orar, fazendo essa redução, trazendo Deus para baixo, trazendo Deus para dentro do meu contexto, em vez de eu chegar até Ele, eu estou profanando a proposta da oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, eu estou comprometido a santificar o teu nome, santificado seja o teu nome. O verbo que está aí no subjuntivo significa que eu estou me comprometendo com isso. Santo é o teu nome. Venha o teu reino. Que lindo. Porque quando eu estou dizendo venha o teu reino, eu estou assumindo compromisso. Por isso que eu estou dando o título desta nossa reflexão de oração e comprometimento. Eu estou assumindo compromisso. Antes de eu pedir qualquer coisa, eu estou assumindo compromisso. Qual é o meu compromisso? Qual é o seu compromisso como igreja? Uma vez que fomos feitos novas criaturas, nascemos de novo. O reino de Deus. O reino passou a habitar dentro de nós. Eu passei a ser filho do reino. E o que eu sou e no que eu faço, eu manifesto o reino. Eu preciso estar consciente disso. Que venha o teu reino. Que ele venha através de mim. Mas que ele venha. E para que o teu reino aconteça através da minha vida, a tua vontade tem que ser feita na terra através da minha vida. Eu não posso pretender que o meu vizinho incrédulo, que o meu vizinho que debocha de Deus, que o meu vizinho que é pagão, ou que serve mesmo ao diabo, ou que é apenas desobediente, é incrédulo, que ele cumpra e satisfaça e atenda à vontade de Deus. Ele não quer saber da vontade de Deus, não conhece a vontade de Deus, não tem compromisso algum com a vontade de Deus. Mas eu conheço, eu quero saber dela e eu tenho compromisso com ela. Então quando eu declaro, seja feita a tua vontade na terra, quem pode fazer a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu? Quem faz a vontade de Deus no céu? Todas as hostes de seres criados celestiais. Porque o céu tem uma dinâmica, coisas estão acontecendo lá.
Apesar dessa ausência que as pessoas teimam em manter, de conhecimento do interior do céu, o céu tem uma completa dinâmica, de tal maneira que Jesus diz: meu Pai trabalha até agora. Onde o Pai está? Pai nosso que estás nos céus, ele está trabalhando no céu. E um dos trabalhos do céu está revelado para nós em Hebreus 1:3. Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, uma vez que este é um processo contínuo, o céu tem uma dinâmica que não podemos alcançar. Há servos no céu. Há uma igreja no céu, e a igreja serve, e a igreja está fazendo a vontade de Deus no céu. O folclore, que inventou um céu que ninguém deseja, nos faz pensar em a igreja lá no céu como sendo um bando de fantasminhas camaradas tocando harpa, pulando de nuvem em nuvem, né? A coisa mais insólita, mais absurda, mais desprezível que se possa pensar. Mas a igreja está lá no céu, está atuando. Eu só não sei dizer a você o que ela está fazendo. Mas uma coisa eu sei, ela está fazendo muita coisa articulada, porque quando Paulo foi para lá, ele disse: ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aí se você compara isso com a revelação que João tem do interior do céu, onde milhares de hostes e de corais que ele cita pelo nome, uma hora ele diz que é coral dos anciãos, outra hora é coral de anjos, outra hora é coral dos remidos, e esses corais estão proclamando, estão adorando. Aí chega Paulo e diz: quando eu chego lá, eu ouço coisas que ao homem não é lícito falar. Estamos falando de coisas diferentes do que João falou para nós. João diz o que ele ouviu. Então era lícito para João falar o que ele ouviu. Ele põe, ele diz, ele dita, ele escreve a mensagem dos corais, as mensagens cantadas. Mas quando Paulo chegou lá e ouviu, o que ele ouviu, ele disse: é impossível traduzir, é impossível dizer. Não é lícito falar para o homem, porque são coisas inefáveis. Isso fala de dinâmica no céu. A Bíblia diz que para sempre a palavra de Deus está firmada no céu. Eu acho que a palavra de Deus continua sendo uma dinâmica no céu. Por isso eu a amo muito na terra, porque ela continuará lá. A verdade é que a vontade de Deus está sendo feita lá. E aí Jesus nos leva a fazer a oração ousada, que ela seja feita aqui na terra como ela está sendo feita no céu. Só existe um tipo de gente que pode satisfazer, ou fazer, ou cumprir a vontade de Deus na terra. A igreja. Somos nós. E aí lá vem o escapismo cômodo da carnalidade evangélica. Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para que eu possa cumpri-la. Eu gosto de dizer assim: você quer uma vontade objetiva? Conheça a negativa. Você sabe, até por instinto espiritual, o que não pertence à vontade de Deus. Então você não tem compromisso com aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Ah, mas eu preciso conhecer a vontade explícita de Deus para poder obedecê-la. Você cumpre a vontade de Deus mesmo que não a conheça. Você precisa apenas estar sujeito a ela. Porque o Espírito que cumpre e realiza esta vontade habita em você. A verdade é que a vontade de Deus na terra está toda explícita na sua palavra que nos foi revelada. Então a pretensão de que eu preciso conhecê-lo objetivamente é uma pretensão enganosa, porque significa que eu preciso saber por profecia aquilo que me diz respeito, que diz respeito à minha vida. Isso fala de egoísmo, isso fala de vaidade, isso fala de pretensão humana, que não tem nada a ver com esta revelação de Jesus. Mas a revelação de Jesus foi: eu tenho compromisso com esta vontade. Eu tenho compromisso quanto a ser servo desta vontade aqui na terra, como os anjos são servos, e a igreja que está no céu é serva desta vontade no céu. E eu estou me comprometendo. Eu estou me comprometendo. É isso. Então, meus amados, a primeira coisa que ele faz é nos levar até lá e a nos comprometer. Uma vez consciente do meu comprometimento com aquele que é a razão por que eu oro, agora eu fico à vontade para falar para ele do que eu preciso que me venha dele do que venha dele para mim. E aí é muito importante você entender, sabe, as rezas, as tais orações escritas. Às vezes ela põe assim, quer ver? E então eu te peço, aí bota entre parênteses, agora você diz aquilo que você quer. É tão interessante, né? Mas tão errado também, né? Tão tolo também.
Mas a verdade é que quando Jesus diz, o nosso pão de cada dia nos dá hoje, nos levando para dentro da experiência de Israel, nos 40 anos do deserto comendo maná, o que ele está dizendo é, o Pai sabe do que você necessita. Então ele colocou na palavra necessidade a palavra pão para que nós entendamos o que buscamos dele e o que dele nos vem. A beleza disso se amplia para falar que, ainda que valha para o mundo pensar que come do suor do seu rosto e então se prepara da melhor maneira possível, até para eclipsar outros e levar vantagem, para ganhar o pão do seu rosto, e ganhar o pão do suor do seu rosto, e ganhar o pão, e acumular o pão, mais do que todos os outros. Esta é a selvageria, né, do nosso mundo capitalista. A verdade é que, para a igreja e para o crente, o pão é o que eu necessito. O pão é a minha necessidade. O que Jesus está nos ensinando aí, esta é a consciência que eu preciso de ter. Caiu de novo, então vou falar. O que Jesus está nos ensinando aí é que a minha necessidade tem em Deus a fonte. Assim como o maná vinha de Deus, vinha do alto, a minha necessidade, que ele traduziu por pão, tem em Deus a fonte. E a beleza disso se amplia quando Jesus, no mesmo texto da oração, Mateus capítulo 6, indo adiante, lá para o finalzinho, versículos 31, 32 e 33, releia depois, ele vai dizer que o Pai sabe qual é a minha necessidade. A minha função é só pedir. Eu não preciso definir para ele. Ele sabe, é lindo isso, não é? O Pai sabe do que vocês necessitam. Ah, isso é bonito demais. Olha como, mais uma vez, ele é o foco. Eu vou para ele levando a minha necessidade, já consciente de uma coisa, ele sabe qual é ela, eu só tenho que pedir. Pai, atende a minha necessidade. Mas a beleza se amplia ainda mais quando o que me move a fazer esta oração é a consciência de que eu estou locando a minha necessidade nele que está no céu, e como Pai. Então não é a força do meu braço. É evidente que ele vai usar a força do meu braço, mas não é ela a fonte, a causa, a razão do suprimento, da satisfação da necessidade. Ele é a causa. Ele vai se servir da força do meu braço como meio e poderá não se servir se não quiser ou não precisar disso, ou achar que eu não preciso disso. Mas a verdade é que ele vai suprir. A verdade é que eu vou para ele consciente de que, por maior que seja a minha habilidade, a minha capacidade, a minha conquista temporal, os diplomas que eu adquiri, a experiência profissional, de onde veio o meu pão? Mesmo porque necessidade não aponta só para o pão. Existe a necessidade afetiva, existe a necessidade emocional, existe a necessidade espiritual, existe a necessidade psíquica, existe a necessidade existencial. Então não estamos falando apenas daquilo que nos veste, que nos alimenta e que nos faz avançar na vida. Estamos falando de uma linguagem existencial plena. A beleza é saber que ele é o supridor dessa necessidade, a qual ele conhece previamente. E essa é a razão porque eu vou a ele. Porque a fonte está lá. Jesus faz um paradoxo disso, desta oração, com a parábola do filho pródigo. Para mim, o que mais se evidencia na parábola do filho pródigo é o fato de Jesus mostrar que o filho estava totalmente suprido na casa do pai, só se deu conta disso quando cortou a fonte, ao querer sair de casa e tornar-se ele próprio a fonte do bem que ele tirou da mão do pai. Crentes continuam cometendo esse pecado dia após dia, meus amados, até induzidos por seus líderes. Entendem que Deus tem que sair atrás aparelhando as suas conquistas, mas eles são os administradores da conquista a seu bel prazer. Não tem nenhuma satisfação a dar a Deus, já rompem de imediato o compromisso de seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. E aí Jesus mostra isso quanto ao filho pródigo. Ele só se deu conta de que a fonte secou porque ele a abandonou quando ela secou. E aí ele se deu conta de onde estava a fonte. Não era lá para onde ele foi, não era na sua própria administração, ela ficou lá na casa que ele deixou. A fonte era o pai. Tanto é que o tempo todo, quando ele pensa no retorno, ele pensa no pai. Eu voltarei para o meu pai.
E eu direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Mas recebe-me de novo. Tu és a fonte. Quando o filho que estava na casa, criticando o irmão que saiu, e que ele fica muito irritado porque vê que ele volta e é bem acolhido, reclama com o pai, o que o pai disse para ele? Aquilo que o filho deveria ter tido consciência, que eu e você precisamos ter o tempo todo. Jesus está nos trazendo aqui: filho, tudo que é meu é teu. Em últimas palavras, meus amados, quando eu digo a minha necessidade de cada dia, que Jesus chamou de pão, dá-me hoje, eu estou dizendo: dá-me do que é teu para mim. É meu pão de cada dia. A beleza está nisso, quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquilo que já está determinado para suprir a minha necessidade para cada dia, dá-me no dia de hoje. Amanhã eu vou ter de novo. É o maná no deserto. Aí é lindo quando a gente vê que Jesus declara: este maná sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pois bem, não preciso falar sobre a questão do perdão e não preciso falar da questão da proteção, que estão no mesmo pacote da súplica. Dá-me o pão, o perdão e a proteção. Livra-me do maligno, ele diz. Dá-me perdão da mesma maneira como eu perdoo. Ou seja, perdoa os meus pecados. Eu me aproximo dele consciente de que sou pecador. Por isso é que eu declarei: ele é santo. Quando é que eu me vejo pecador? Quando eu o vejo santo. Ele não é igual a mim. Ele está separado de mim. Ele está no céu e é separado de mim. Foi esta a sensação de Pedro quando viu o grande milagre operado por Jesus. Senhor, afasta-te de mim, que sou pecador. Diante da santidade de Deus, e eu só tenho consciência da santidade de Deus a partir do momento que eu tenho consciência de quanto eu sou pecador. E quando eu tenho consciência de que peco, só me resta fazer uma coisa: perdoa o meu pecado. E aí dilata-se a beleza de novo. Eu estou indo à fonte, da mesma maneira como eu sei que lá está a fonte do suprimento da minha necessidade. Lá está a fonte do meu perdão. A fonte do perdão. Ele é o perdoador por excelência. Eu estou apenas pedindo que me venha o que ele tem para mim. Confessando a minha dependência. Eu dependo do teu perdão. Perdoa o meu pecado. Mas também protege-me do maligno. Só tu podes me proteger do maligno. E aí eu não quero me dilatar nisso aqui, mesmo porque eu já vou encerrar, meus queridos, já fui muito longe. Mas eu quero lembrar a você que está garantido para nós a proteção do maligno. Quando você lê lá: protege-nos do mal, a palavra ali é maligno. Esse mal é personificado em Satanás. Só existe um que te protege e ele protege. E é o seu Pai Celestial. Ele não falha. Salmo 121 declara que ele não pestaneja. Ele não se descuida num só instante. Sinto compaixão, pena. Às vezes fico muito irritado. A maioria das vezes eu sinto pena desses crentes a quem os líderes apequenam, enchendo de medo a respeito das hostes malignas. Nós estamos absolutamente protegidos e garantidos, elevados acima deles. Jesus declarou através de João, tacitamente, está escrito em Apocalipse 12:11, que nós o vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Paulo declarou tacitamente para nós em Colossenses capítulo 1 e capítulo 12, que nós fomos trasladados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Nós habitamos nesse reino do Filho do amor. E aí é evidente, tudo volta-se para ele. Ele nos levou a começar entrando na presença dele e a encerrar declarando aquilo que deve, eu já disse, então estou só me repetindo, por isso que eu estou encerrando, aquilo que deve me levar a orar. Eu peço a ele o pão, o perdão e a proteção. Eu reconheço que ele é o Pai Celestial que está no céu, o Pai Celestial cujo nome é santo, cuja vontade soberana é feita, porque eu sei que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus é o reino, porque ele é Rei dos Reis. Jesus é o poder, Paulo diz que ele é poder de Deus e sabedoria de Deus.
e Jesus é a glória. E aqui de novo nós temos a triunidade. O reino, Deus Pai. O poder que pertence ao Filho, Jesus é o poder. E a glória, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Começa com a Trindade e encerra com a Trindade. Toda oração é triúnica, estamos diante do Deus triuno. É maravilhoso. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Ore. Simplesmente viva na consciência de estar na presença do seu Deus. Isto é orar sem cessar. Vamos lembrar aqui do que nos disse aí, lembrou a nossa irmã Zeca. Quando você ficar ansioso, só questione uma coisa. Quando foi que eu deixei de orar? Por que eu não orei? Eu estou ansioso porque eu voltei os olhos para mim mesmo. Eu os tirei do Pai Celestial. É hora de voltar para lá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Nunca vou pronunciar esta bênção sem que o meu coração estremeça quando eu declaro: o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Isso significa que Ele te dê atenção. É bom demais. Aleluia. Até quinta-feira, Romanos, parte 17, 20 horas, querendo o nosso Deus. Grande abraço. Obrigado por sua companhia. Obrigado por esse tempo de reflexão desta palavra. Estejamos juntos esta semana, estudando esta mesma palavra de Deus para nós. Quero parabenizar os queridos que, tendo estado ontem aqui ouvindo esta palavra, voltaram a sentar aí para ouvir de novo e não ouviram nada semelhante ao que ouviram ontem. Glória a Deus por isso. Então valeu a pena. Deus te abençoe. Até quinta, em nome de Jesus. Grande abraço. Amém.